Às vezes a gente vê umas notícias no mundo do cinema, assim, que é tipo, olha, vai sair remake de tal filme, reboot de tal filme. Ou até mesmo, em alguns casos, a gente vê os fãs comentando na internet, tipo, das suas sagas favoritas, né, os seus filmes favoritos, e eles vão e falam um termo chamado retcon. Ai, deram retcon em não sei o quê. E no vídeo de hoje eu vou explicar pra você a diferença desses três termos que vivem aparecendo aí na cultura pop. Você com certeza já deve ter entrado em contato com pelo menos um deles, só que assim, eles podem confundir um pouco as pessoas, então é por isso que tá tendo aqui o Cinemei sobre isso. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek, eu sou a Miss Walker e hoje nessa edição de Cinemei aqui, como eu disse no comecinho do vídeo, eu vou falar sobre alguns termos que são bem populares aí na cultura pop, reboot, remake e retcon, e qual é a diferença entre cada um deles. Antes de eu começar aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilhe esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série e também, é claro, né, gosta de Stranger Things, gosta de Percy Jackson, que são duas temáticas bem fortes aqui no canal. Vamos lá, vamos converter uns geekeiros aqui pro canal pra gente ir subindo de inscrito e fazendo uma comunidade mais forte do que a que a gente tem, né? Eu convido você também a se tornar membro do Plantão Geek pra você ter acesso a benefícios exclusivos, como por exemplo, acesso aos vídeos antecipadamente, né? Você vê o vídeo primeiro que todo mundo, você tem acesso ao roteiro, entre várias outras coisas legais. O link para você se tornar membro tá aí embaixo, ou você pode clicar no botão torne-se membro e conseguir ver aí certinho os benefícios. Sem mais delongas, vamos aqui com mais uma edição do Cinemei. Bora lá! Bom, vamos começar aqui com o que é mais fácil de lembrar, né? Vamos começar pelo remake. O que significa a palavra remake? O que significa ter um filme, uma série, um jogo, qualquer coisa assim que seja um remake? Pra ficar fácil de lembrar, é só você ver pela própria palavra, né? A palavra make, ali o verbo make, significa fazer. E quando você coloca o re ali, né, junto com esse verbo aí, a palavra se torna aí sinônimo de refazer. Remake. Ou seja, remake nada mais significa que você está refazendo alguma coisa. Na grande maioria dos casos, significa que você vai pegar um conteúdo e vai recriar ele novamente, né? Você vai refazer ele usando uma nova técnica, podendo ou não adicionar algumas alterações, ou até mesmo modernizar essa temática, né? Por isso que você está se propondo a refazer alguma coisa, você quer adicionar algo ali. Existem alguns filmes por aí que acabam caindo nessa categoria de remake, como por exemplo, os famigerados live actions da Disney, né? A Pequena Sereia, Aladdin, O Rei Leão, ou até mesmo Alice no País das Maravilhas, do Tim Burton. São todos remakes da Disney, né? Ou seja, cataram e refizeram aquele filme que já existe, que todo mundo já conhece. Tem outros tipos de filmes que eles são mais diretos nessa questão de remake, como por exemplo a franquia King Kong, que, gente, juro pra vocês, eu acho que deve existir mais de 20 filmes do King Kong por aí. Desde o filme lá de 1933, que era preto e branco, todo bizarro, até a versão mais recente que vai sair nesse ano de 2024, que é o filme lá do King Kong vs Godzilla, que vai ter tudo remake. Outro tipo de remake que é muito popular é o que é chamado de remake de localização ou então remake cultural, né? Pode ser chamado dessas duas formas. Por quê? Porque esses são os filmes que os estrangeiros fazem e Hollywood acaba pegando e refazendo ali no âmbito hollywoodiano. Eu acho pessoalmente esse tipo de remake meio zoado, que pra mim sempre parece que Hollywood tá roubando o filme de um outro país, sabe? Como se o filme só fosse ficar bom se Hollywood fizesse. Não, se Hollywood der um trato nesse filme aqui, aí sim ele vai ficar da hora. Então eu sempre tenho um pé atrás com esse tipo de remake pessoalmente. Inclusive, eu lembro de muitas séries populares ali, né, do âmbito de Hollywood, séries que talvez você assista e você goste, que na verdade são remakes de locação, né? Hollywood pegou ali de alguém e refez e você foi lá e assistiu sem saber, né? Ou você soube e quis assistir mesmo assim, tanto faz. Isso não é um vídeo de julgamento, tá? Pelo amor de Deus. O primeiro exemplo que
vem na minha cabeça, né, falando de séries, né, que sofreram esse tipo de remake, é a série famosíssima da HBO chamada Euphoria, né, aquela série que tem a Zendaya, que pra quem não sabe é um remake de uma série de Israel, só pra você ter ideia. No outro dia mesmo, eu tava passando na internet e eu vi várias pessoas falando daquela série que infelizmente foi cancelada da Netflix, né, chamada Julie and the Phantoms. Então, né, gente, vocês sabiam que Julie and the Phantoms é um remake de locação de uma série brasileira chamada Julie e os Fantasmas? É literalmente a mesma tradução, é a mesma série, só que numa versão hollywoodiana. E no campo dos filmes, o remake de locação que mais, assim, vem na minha cabeça é aquele filme hollywoodiano, né, que tem o nome aí de O Chamado. Pois é, né, com a Samara, a mulher com o cabelão e tudo mais. Então, na verdade, esse filme é um remake de um outro filme sul-coreano chamado Ringo. É exatamente a mesma história, exatamente a mesma premissa. Como eu falei, gente, remake você só refaz aquilo. Você não muda muitas coisas, assim, tipo coisas, absurdas. Você faz algumas adições e tal, só que você vai tirar de uma locação, nesse caso aqui, né, você vai tirar ali da Coreia do Sul e vai colocar em Hollywood. Então, é por isso que é chamado de remake de locação ou remake cultural, porque também são culturas diferentes, né? E a grande verdade, gente, é que remakes acabam sendo uma aposta muito segura para estúdios, né? Inclusive, eu já falei o porquê que são feitos tantos live actions, reboots, remakes e etc. Deixei aqui o vídeo no card para você dar uma olhadinha se você quiser, mas resumidamente é por conta disso, sabe? É um filme, uma série, etc, que já tem um público, as pessoas já conhecem, já sabem do que se trata, então pode ser mais seguro. A galera que já vai ser fã ali vai ficar no mínimo curiosa para ver a nova versão. É por isso que remake acaba sendo uma coisa bem popular. Agora a gente vai falar de um termo que muita gente confunde com remake, que seria o reboot. Qual é a diferença, né? Reboot e remake, duas palavras que eu acho que com certeza você já entrou em contato em algum momento. E assim, pra ser justa, são termos complicados mesmo, sabe? Tem uma linha muito tênue, na minha opinião, que divide o significado dessas duas palavras. Enquanto o remake se preocupa em contar novamente a história, né? Adicionando alguns detalhes, mas mantivendo a história, tudo certinho, o reboot reinicia aquele universo, então ele vai contar de uma maneira provavelmente muito diferente da anterior, ou então com diferenças consideráveis da versão anterior. Ele pode até mesmo criar regras que não existiam no universo anterior àquele reboot. E geralmente esses reboots são marcados por uma troca de elenco. Eu acho que esse é o maior macete para você identificar se algo foi remake ou reboot. Veja o elenco. Se você tá vendo que tá todo mundo vivo do elenco anterior e esse elenco tá todo mundo bem, tá todo mundo suave, mesmo assim trocaram os atores, muito provavelmente isso é um reboot. Porque esse tipo de filme ignora tudo que veio antes daquele reboot, antes daquele universo, e ele começa de novo, sabe? Com novas regras, com novos personagens, às vezes com uma nova temática, mas ele mantém aquilo que é atrativo, né? Para as pessoas conseguirem identificar. Um exemplo simples de reboot, você pode pensar aí nos filmes do Homem-Aranha, né? Ou os filmes de super-herói que você conseguir imaginar. Homem-Aranha, por exemplo, no seu contexto mais popular, ele sofreu 2 reboots diferentes. A primeira franquia de Homem-Aranha era com o Tobey Maguire, por exemplo. O segundo teve o Andrew Garfield e agora a gente tem a terceira, que é com o Tom Holland. Você pode perceber que é muito comum sagas de super-heróis sofrerem reboots, né? Como eu tava falando. Outro exemplo é os filmes do Batman, que é um herói que foi vivido aí por muitos atores diferentes e o mais recente sendo aí o Robert Pattinson. Reboot também é muito comum acontecer no mundo dos videogames, né? E o exemplo que veio primeiro na minha cabeça quando eu tava escrevendo esse roteiro seria o jogo de 2013 Tomb Raider, né? Muita gente jogou esse jogo, eu incluso, eu gosto muito desse jogo, inclusive, né? Porque assim, esse jogo de 2013 é um reboot da franquia, né? A franquia que começou ali nos anos 90, tinha toda uma cronologia acontecendo nos jogos de Tomb Raider ali com a Lara Croft desde 1996. E aí, no ano de 2013, lançou esse novo jogo da Tomb Raider e a cronologia foi zerada. Então, assim, ignora tudo que veio antes, vai começar de novo, vai ter um reboot acontecendo aqui.
novas regras, nova cronologia, mas você mantém a personagem, você mantém o estilinho do jogo, esse tipo de coisa. Dos 3 termos desse vídeo, eu acredito que retcon é o mais incomum, é o menos popular e menos conhecido daqui. Isso porque esse termo acaba sendo mais comum ali no mundo das HQs, né? As histórias em quadrinhos. Mas ainda assim, por vezes acontece em filmes e séries também. O termo retcon vem da palavra retroactive continuity, né? Que significa basicamente continuidade retroativa. Então você pode ver que eles fizeram uma brincadeira com a palavra aí, né? Retcon, retroactive continuity, retcon. Basicamente, retcons são histórias que alteram fatos que já aconteceram na história. Tipo, você tem alguma coisa que já rolou e aí mais pra frente acontece um retcon. Você altera aquele fato que tinha acontecido na sua história originalmente. Por isso, inclusive, que é muito comum, né, acontecer esse tipo de coisa em história de super-herói, porque por vezes você tem lá o mesmo super-herói em várias sagas diferentes ao decorrer das décadas e constantemente vai ser sofrido aí alguns retcons, né? Eles vão pegar coisas do passado desse herói e vão mudar, né? Eles vão simplesmente ignorar lá no começo, dar um novo significado, esse tipo de coisa. Ou seja, você muda algo do passado para ele se encaixar melhor no seu presente. Mas assim, como eu falei, existem filmes e séries que sofrem retcon também. Um grande exemplo é a franquia A Hora do Pesadelo, ou então a franquia Sexta-feira 13, que você pode ver que todo final de filme o Freddy Krueger e o Jason, eles acabam morrendo, sabe? Eles acabam se ferindo muito, desaparecendo ou qualquer coisa assim, e aí depois, magicamente, o vilão volta à vida no filme seguinte. O retcon, justamente, ele costuma pegar pontos da história e ajustar eles para que a história presente funcione. Então, assim, você pode ter um personagem que foi mostrado ali como morto no passado, ressurgindo do nada como se nada tivesse acontecido. Geralmente isso acompanha aí uma desculpinha para mostrar como o personagem sobreviveu e esse tipo de coisa. Os retcons também servem para modificar ou esclarecer como é que alguns eventos anteriores realmente aconteceram, para corrigir algo que foi mal explicado, para abafar obras que foram ali um fracasso de bilheteria para o público, ou então alguma coisa que foi mal vista, corrigir alguma fala problemática e esse tipo de coisa. É muito importante ressaltar aqui que retcon não é erro de roteiro ou erro de continuidade, gente. A maior diferença de um erro de continuidade / erro de roteiro e retcon é que os retcons são propositais, é uma decisão assim do roteirista dele arrumar aquilo, enquanto um erro de continuidade ou então um erro de roteiro não foi proposital, aconteceu por desleixo, foi uma coisa sem a intenção, e os retcons são totalmente intencionais. Essa é a maior diferença. Mas então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilhe esse vídeo para todo mundo que você conhece que gosta de filmes, séries e esse tipo de coisa. E eu queria que você comentasse aí embaixo o seu remake favorito, né? Reboot favorito, retcon e esse tipo de coisa, para eu ver se por acaso a gente tem um ponto em comum aí com isso, né? Se você gosta do mesmo remake que eu e esse tipo de coisa. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!